Boa noite, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para mais um culto de louvor e adoração àquele que é digno de toda honra e toda glória. E eu te convido a participar conosco nesta noite, deste culto agradável ao Senhor. Que aí onde você está, você possa se prostrar, você possa se entregar na presença do Senhor, você possa meditar nos louvores, na palavra, e você possa ser grandemente enriquecido nesta noite. Para começar, eu te convido a fechar os teus olhos, a baixar a sua cabeça, para que juntos possamos orar ao Senhor nesta noite. Pai amado, Pai querido, graças te damos, ó Deus, pela tua força, pelo teu poder, pela tua soberania, e pedimos ao Senhor que nesta noite fique à vontade no nosso meio. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai, estar ficando à vontade nos lábios, ó Deus, que te receberem, nos corações que se abrirem para o Senhor nesta noite. E que para a honra e glória do teu santo nome, o Senhor faça morada, Pai, nos nossos corações, nos nossos lares, e fique à vontade, Deus. E Deus nos ensina na tua palavra, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, hoje nós estamos fazendo um culto um pouco diferente. Devido ao decreto, nós não estamos nos reunindo hoje na quantidade especificada e aquelas coisas que nós estávamos acostumados a fazer nos últimos domingos. E nós também não estamos reunindo hoje o nosso ministério de louvor aqui para fazer uma live. Mas isso não quer dizer que a adoração vai ser diferente. Isso não quer dizer que o nosso culto vai ser menos agradável ao Senhor, porque nós fazemos de onde quer que nós estejamos, do fundo do nosso coração. E é este culto que nós queremos entregar ao Senhor. E eu vou convidar alguns dos nossos irmãos, nossa irmã Edilene e nosso irmão Moisés, para que juntos possamos adorar ao Senhor nesta noite. E eu te convido também a adorar ao Senhor nesta noite, aí onde você estiver, em nome de Jesus. Deixe que as canções falem ao teu coração e te remetam ao coração de Deus. Louvado seja o Senhor. Adoremos ao nosso Deus. Paz, igreja. Como é bom, né, a gente estar juntos mesmo através da telinha. Mas a gente pode adorar o nosso Deus na nossa casa, desfrutar do nosso conforto, da nossa cama, do nosso sofá. Não sei onde você está no momento, mas onde você estiver, adore ao Senhor de fato, de verdade. Cante a Ele. A Bíblia fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é lá na sua casa, aí mesmo, no seu cantinho, onde você está aí, guardado, seguro de todas essas doenças que estão aí no mundo, é que você deve adorar a Deus. Então cante comigo essa música dizendo que grande é nosso Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus excelso, Criador de todas as coisas. Vamos cantar essa música? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Vamos cantar? Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por
pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Essa próxima canção a gente vai cantar com bastante alegria, dizendo que Jesus, Ele é o Rei das nossas vidas. Vamos cantar? A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações, teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz para declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, rei, tu és o rei, tu és o rei, tu és o rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações, teu é o reino e o poder pra sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o rei, tu és o rei, tu és o rei. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Hoje não foi possível acontecer a nossa live semipresencial e nem ao vivo, mas nós não podemos deixar de ouvir a palavra do Senhor e de louvar ao Senhor, ainda que em nossas casas. Eu gostaria de convidar todos a abrir a Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É um versículo muito conhecido e que trata do grande amor de Deus por cada um de nós.
Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse momento, convido a todos, mesmo que em casa, louvar esse grande louvor que fala exatamente desse amor de Deus por nós, amor incondicional. Vamos louvar ao Senhor? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu Filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o teu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus nos ama. Mesmo sendo falhos, mesmo sem merecer, Deus nos ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Nada, nada. Deus me amou tanto que entregou seu Filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o teu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o teu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Ele está sempre de braços abertos para mim e para você. Basta crer. Deus, Ele nos ama. Amém? Aleluias, amados irmãos, aleluias. Graças a Deus, que louvor maravilhoso.
Nada pode nos impedir, queridos, nem um afastamento social, nada, como diz o texto, nem potestades, nada pode nos afastar do amor de Deus e nada pode nos afastar da adoração ao nosso Senhor. Louvado seja, continue adorando. Eu te convido a prestar atenção na palavra do Senhor que vamos trabalhar nesta noite, e ela está lá em Mateus 6. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. A palavra do Senhor diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aleluia. Irmãos, este texto é um texto extremamente conhecido, um texto onde a sua temática é extremamente conhecida, mas é bem possível que nunca em nossa geração este texto e esta temática tenham sido tão necessários ao nosso entendimento. É um tempo onde a segurança do homem caiu por terra, tudo aquilo que ele achava controlar caiu por terra, todas as circunstâncias que ele achava estar sobre o seu domínio caíram por terra e ele não sabe mais como lidar com o amanhã. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de aprender nesta noite com este texto é o que o Senhor Jesus está de fato querendo dizer. O que é a ansiedade a qual o Senhor Jesus está falando? Amados irmãos, percebam que o Senhor Jesus não está, a ansiedade citada aqui por Jesus, não é aquele cuidado que cada um de nós tem que ter com a nossa vida, aquele cuidado que cada um de nós tem que ter com o nosso amanhã, com o nosso dia, aquela preocupação sadia de como que as coisas vão suceder. Jesus não está falando do zelo, da cautela, da precaução, do provisionamento de custos. Jesus não está aqui questionando o fato de você ser uma pessoa bem disciplinada com os seus gastos, com as suas provisões. Jesus não está questionando o fato de você se preocupar
em colocar ali às claras aquilo que você está projetando, aquilo que você está pensando para o futuro. Não é disso que Jesus está falando, porque isso, amados irmãos, é sadio. Nós não podemos andar como nécios, que não se preocupam com as coisas, que não pensam. O que Jesus está falando aqui, amados irmãos, é desse sentimento que beira o desespero, que muitas vezes nos consome. O que Jesus está falando aqui é dessa ansiedade, amados irmãos, que é exacerbada, exagerada e é prejudicial até à nossa saúde. Uma ansiedade que gera patologias, uma ansiedade que gera males dentro de cada um de nós. É isso que Jesus está questionando, e ele fala: não sejais assim, meu povo. Eu estou falando isso porque muitas vezes as pessoas ouvem este texto, como eu disse aqui, a gente cansado de ouvir, mas muitas vezes nós não entendemos, e aí a pessoa fica preocupada, ela fica ansiosa, por estar preocupada com alguma coisa, ou por ser uma pessoa que se preocupa. Ela muitas vezes fica achando que ela está em pecado porque ela se preocupa com o dia de amanhã. Ela se preocupa em provisionar as coisas, em delimitar circunstâncias. Então, amado, descansa no Senhor, fique em paz, não é isso que Jesus está falando. Ele não está falando que você tem que ser um despreocupado. Ele não está falando que você tem que ser um daqueles seguidores de Zeca Pagodinho, que deixa a vida leva eu, deixa a vida me levar, não. Ele está falando que isso não pode alcançar uma proporção que te faça mal. Queridos. Porque esse desespero exacerbado, ele pode estar apontando para uma necessidade de você exercitar mais a sua dependência de Deus. Ele pode estar, esse desespero exacerbado, essa ansiedade exacerbada, ela pode estar apontando para um amor além do normal, das coisas materiais. Não fique preocupado por preocupar, mas esteja atento para que, a partir do momento que esta preocupação começar a exceder o limite, você possa passá-la adiante, você possa passá-la para frente, você não carregue um fardo maior. E é interessante que Pedro, ele vai citar isso lá na sua carta, no capítulo 5, verso 7, dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele é que tem cuidado de vós, ele é que tem condição de cuidar de vós, ele é que sabe cuidar de vós. Então lança sobre ele aquilo que excede o seu limite. Interessante que a gente precisa preocupar em não exceder os nossos limites. Porque quando nós excedemos o nosso limite, amados irmãos, nós estamos nos preocupando conosco mesmo, além do normal. Repara bem o texto que está no contexto anterior do texto que nós lemos. Nós encontramos o Senhor Jesus falando que não é possível que uma pessoa sirva a dois senhores. Verso 24. E aí no 25 ele começa: por isso, ou seja, notem que ele começa com uma locução que exprime uma ideia de conclusão ou consequência. Então preste atenção, ele está falando: não sirva aos dois senhores. Por isso, não sejais ansiosos. Você conseguiu pegar isso aí, meu irmão? O que o Senhor Jesus está querendo dizer, queridos, é que por estar ansiosos além da conta, nós nos colocamos numa posição de estar servindo a dois senhores, a Deus e a nós mesmos, não necessariamente nessa ordem.
Não servais a dois senhores, porque você começa a querer resolver as necessidades do seu eu. Então você acaba sendo senhor de si mesmo. E aí não tem como servir a você e a Deus. Por isso, não sejais ansiosos. Exercita a sua fé aí, varão. Toma cuidado e não passe da conta. Uma segunda coisa que nós precisamos entender neste texto. Uma segunda coisa que nós precisamos olhar para este texto e perceber é que nós precisamos desacelerar para prestar atenção nas coisas. Queridos, nós precisamos desacelerar. Nós estamos correndo demais. Nós estamos correndo demais e não estamos prestando atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nem para a nosso favor. O texto do Senhor Jesus diz assim no verso 26, observai. Irmãos, observai, nós não estamos observando nada. Nós só estamos olhando e vamos para frente. Nós não estamos observando nada. E o Senhor Jesus fala, observai, gente. Observai. Ou seja, prestar atenção. Ou seja, estar atento para as coisas que acontecem ao seu redor e que podem te fazer bem e que podem ser usadas ao seu favor. Observai. E ele vai falando, observai as aves, observai os lírios. As aves, elas não plantam, não colhem, não guardam em celeiros, mas ainda assim tem comida em todo o tempo. Olha os lírios, eles não fiam, eles não costuram, eles não fabricam roupas, mas eles vestem as melhores. Melhores até que os grandes reis, melhores até que Salomão em todo o seu esplendor. Observem essas coisas, gente. Eles não precisaram fazer nada, as aves, os lírios, porque o Senhor os trouxe à existência e o Senhor deu tudo o que eles precisavam. Não seria diferente com vocês, porque são a imagem e a criatura a imagem e a semelhança do Senhor, imagem e semelhança. Será que seria diferente? Observai. Sherlock Holmes, um detetive, o maior detetive da ficção, dos contos literários, tem como parceiro seu servo, fiel escudeiro, Dr. Watson. E certa vez eles conversando, Sherlock virou para o Watson e disse, você já olhou aquelas escadas? As escadas que davam acesso ao escritório deles num prédio. Você já olhou para aquelas escadas? E o Dr. Watson respondeu, já. Eu olho todos os dias, eu subo e desço elas, mais de 100 vezes por dia. Sherlock então disse, você já observou essas escadas? O Dr. Watson então observou como? Você sabe quantos degraus tem? Dr. Watson, não, nunca parei para reparar esse detalhe. Sherlock então falou, detalhes podem salvar vidas. Nós temos ali 28 degraus. Você já parou para pensar, se você precisar fazer os cálculos de quantos degraus tem até o nosso escritório, no caso de um incêndio do prédio, para você fazer os cálculos de quantos minutos ou segundos você vai gastar fazendo uma base de cálculo pelo número de degraus, quantos minutos você vai gastar para chegar lá embaixo, para saber se você vai conseguir descer a escada ou precisar pular a janela? Olhando por esse lado, realmente faz uma certa diferença. Talvez aquele prédio nunca pegue fogo, irmãos.
Talvez o Watson nunca precise fazer a conta de quantos degraus tem, porque a probabilidade é muito pequena. Talvez uma probabilidade maior nós encontramos num navio. E aí você precisa saber onde estão os salva-vidas, no caso daquele navio afundar. São detalhes que podem salvar vidas. E talvez não há, e provavelmente não há nenhum cunho teológico nessa conversa de Sherlock Holmes com o Dr. Watson, mas quando nós olhamos no campo da observação proposto por Jesus dentro desta sua apresentação, nós percebemos, queridos irmãos, que nós vivemos uma vida mecanicamente todos os dias e não paramos para observar detalhes que podem salvar nossas vidas. É bem possível que os ouvintes de Jesus naquele momento, eles estavam cansados de ver pássaros, estavam cansados de ver lírios, mas eles nunca haviam observado estes elementos da natureza pensando naquilo que acontece com eles. Ou no fato de todos eles participarem da grande criação do Senhor, só que eles estão num nível muito mais alto do que os pássaros, do que os lírios, que hoje nascem e de tarde vão para o forno. Irmãos, é como eu disse no início, esse texto é muito conhecido, você já deve ter cansado de ouvi-lo, você já deve ter cansado de ouvir este texto que fala sobre a solicitude da vida. Mas será que você já aprendeu a olhar para pássaros, a olhar para lírios e descansar no Senhor? Esta é a proposta de Jesus. Toda hora que você olhar, você estiver quebrantado, ansioso pelo dia de amanhã, olhe para os pássaros, olhe para os lírios e veja que você é muito maior do que eles e que há um Deus que cuida de você. Irmão, você já parou? Em algum momento na sua vida você já parou e olhou para a vastidão da criação de Deus e se colocou no lugar de criação mais importante, e isso gerou paz, gerou descanso no seu coração? Nós precisamos observar essas coisas, amados, porque são detalhes que geram vida. E por fim, amados irmãos, a terceira coisa que nós precisamos entender nesta questão da ansiedade, e talvez você também nunca tenha parado para pensar nisso, é o quanto você, o quanto eu, o quanto nós ofendemos a Deus com a nossa ansiedade. Acho que eu já falei isso aqui numa escola dominical, o quanto nós ofendemos a Deus, porque quando nós estamos ansiosos, o que nós estamos querendo dizer é: Deus não é capaz de suprir as minhas necessidades, Deus não vai dar conta, eu preciso pensar em alguma coisa, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso resolver isso de qualquer jeito, porque Deus não vai conseguir. E aí eu ofendo extremamente o Senhor. Irmãos, mais importante do que o que a ansiedade pode fazer com você, é o que ela faz no seu relacionamento com Deus. Ela abre uma brecha. E não se engane, o inimigo usa essa brecha como aquele profissional que usa uma cunha para ir rachando a rocha lentamente até que ela se abra. O inimigo vai fazendo isso. Se você está ansioso, é bem provável que você não tenha pleno conhecimento do Deus que você serve. Você precisa conhecer um pouco mais dele.
Oh, amados, contra essa ansiedade que sobrevém sobre todos nós, porque o nosso amanhã está cada vez mais sombrio, mais incerto. Então sobrevém sobre nós esta ansiedade, de fato. E a forma com que eu tenho para lutar contra ela não está em mim mesmo, está em Deus, está na sua palavra, está na maneira com que eu passo a conhecê-lo, e passando a conhecê-lo, eu começo a perceber que Ele me sustém, que Ele me basta. Oh, irmãos, nós não podemos servir a dois senhores, ainda que um deles seja nós mesmos. Nós precisamos servir a Deus, estarmos totalmente direcionados para o Senhor. Nós precisamos exercitar esta busca diária de colocar primeiramente o reino de Deus sobre todas as coisas, porque aí, e somente aí, certamente, tão certo quanto tudo o que acontece, tão certo, amados irmãos, como os pássaros se alimentam, tão certo como os lírios se vestem com as melhores roupas, o Senhor se atentará para as nossas necessidades, porque diz o texto que Ele conhece as nossas necessidades. Então, tão certo como nós respiramos agora, tão certo como nós amanhecemos hoje, o Senhor, Ele se atentará para as nossas necessidades, e as suas provisões nos serão acrescentadas, as suas provisões nos alcançarão, as nossas necessidades serão supridas pelo Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ó varão, descansa no Deus. Quantas vezes você precisa ouvir esta palavra para que ela faça morada no seu coração? E eu peço a Deus que seja hoje. Descansa no Senhor, porque Ele tem cuidado de ti. Ô varão, segura as pontas aí, meu irmão. Segura as pontas, tenha uma ótima semana. Leia a palavra de Deus, medite nessa palavra. Observe como Deus é majestoso em toda a sua criação. Observe como Deus é bondoso, generoso, e que esta generosidade do Senhor venha suprir toda a angústia do seu coração pelo dia de amanhã. E eu finalizo lembrando e te trazendo à memória as palavras do salmista, lá no Salmo 139, quando ele diz assim: graças te dou, porque de maneira assombrosamente maravilhosa tu me formaste. Graças te dou, porque de maneira assombrosamente maravilhosa me formaste. Ó, meu irmão, leva isso para o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. De maneira assombrosamente maravilhosa o Senhor te formou, e Ele tem cuidado de ti, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra ela vem confrontar, Deus, as nossas dificuldades, e ela vem nos mostrar que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Oh Deus, continue cuidando de nós e nos dê, ó Pai, o entendimento desse cuidado do Senhor. Ó Pai, modifica a nossa visão, o nosso coração, de forma que nós possamos olhar para os pássaros, olhar para os lírios e, ó Deus, perceber neles o quanto o Senhor é bom para nós. E descansar nesta maravilhosa informação. Ó Senhor, seja conosco, seja com o teu povo, Pai, em nome de Jesus. E agora, amada igreja,
o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus, o Filho, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós como igreja do Senhor, aqui e onde quer que ela estiver, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmão, tenha uma ótima semana. Deus te abençoe. Fique na paz e que a graça e a misericórdia do Senhor te acompanhem em nome de Jesus. Amém? Grande abraço.